Hoje é dia 16, sexta-feira, e seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia. E a coisa aqui tá meio maluca, tá? Se o Nostradamus estivesse vivo hoje ainda, ele não acertava uma sobre a política brasileira. Aqui, o tempo todo é um furacão, né, que vira tudo de cabeça para baixo. O que você vê de projeção hoje, amanhã tá totalmente ao contrário. Olha, por exemplo, o Lula aí, com uma popularidade mais baixa do que popô de sapo. Agora, se a gente observar o que está acontecendo, aí sim você vai ver que aqui não é para amadores, nem o Steven Spielberg dá conta de inventar um roteiro desse. Vem cá, você já imaginou, em algum momento, a imprensa falando que o Bolsonaro tem uma carta na mesa? Porque você via muitos vídeos, até de youtuber, não, Bolsonaro tem uma carta na manga, Bolsonaro tem uma carta na mesa. Agora, é a imprensa tradicional. Não é a imprensa que apoiava o Bolsonaro. A imprensa tradicional dizendo, olha, o Bolsonaro tem uma carta na mesa. E olha só, é uma carta muito, muito bonita. E eu vou explicar para você do que se trata. Outro ponto que a gente precisa falar também é sobre exatamente o Paulo Guedes. Ué, Paulo Guedes? Sim. Você já pensou a imprensa fazendo uma matéria elogiando o Paulo Guedes? Parece que o Haddad tá tão ruim, que até a galera do Globo resolveu falar, admitamos, o Paulo Guedes era muito melhor e merece ser aplaudido de pé. Pois é, vamos falar sobre isso aqui também. Não é só isso não. Lembra do Pedro Baca Villarreal, que era aquele representante da OEA que ia brotar aqui no Brasil simplesmente para dar uma analisada do que está acontecendo no Brasil sobre a liberdade de expressão, em especial fazer um relatório que dizia, né, se o Alexandre de Moraes estava mesmo aplicando a censura no Brasil, atacando a liberdade de expressão ou não. Pois é, hoje a Gazeta do Povo fez uma matéria falando sobre o relatório anual do Pedro Baca Villarreal, um novo posicionamento da Gazeta do Povo. Vamos falar sobre esse relatório, que é muito importante. E por fim também, a gente vai falar sobre a Credem. Você lembra aquela comissão que existe lá na Câmara dos Deputados, que faz a fiscalização exterior, a Comissão de Relações Exteriores? Lembra que o Eduardo Bolsonaro não assumiu porque foi embora daqui, pediu o autoexílio, porque sabia que teria retaliação do Alexandre de Moraes se ele estivesse aqui. O Felipe Barros assumiu o seu lugar. E aí o Felipe Barros fez um tour pelos Estados Unidos fazendo o papel que o Eduardo Bolsonaro faria. E ainda, digamos, com maestria. E aí ele mandou um recado sobre encontros com o governo norte-americano que ele teve. E principalmente falando sobre o calcanhar de Aquiles que pode pegar o Lula. Reconhecer grupos criminosos aqui do Brasil como grupos terroristas. Isso é o que a esquerda não quer nem que a vaca tussa. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá, não esquece de se inscrever no canal. Eu preciso que você se inscreva. Afinal, a gente está fazendo um trabalho com toda a dedicação para você aqui. Se você puder se inscrever, mostrar que nós, pessoas que acreditamos num Brasil melhor, acreditamos na democracia do povo, e não democracia daqueles que mandam no povo. Se você acredita na democracia, acredita que o Brasil pode ser melhor e que todo o poder emana do povo, me ajuda aí divulgando e mandando esse canal para mais pessoas. A gente precisa mostrar que a gente ainda tem vez, que a gente ainda tem voz e dá para fazer, né, uma discussão de forma séria, sem precisar xingar ninguém, sem precisar falar fake news, sem precisar nada disso, tratando de assuntos sérios, tá bom? Então, bora começar, e aí já vem matéria. Ora. Quem imaginava, nos seus sonhos mais remotos, que até a imprensa elogiaria o senhor Paulo Guedes? E não é porque o Paulo Guedes é ruim, não. É porque o Paulo Guedes é muito bom. A imprensa é que é mau caráter mesmo. Vamos dar uma olhada numa situação aqui. Matéria do jornal Cidade Online. Enquanto o Lula afunda o país, o Paulo Guedes é aplaudido de pé na presença de Barroso e Hugo Mota. Foi na cara. O que aconteceu, só para que você possa entender? Teve um evento, né, que está participando vários investidores, o Hugo Mota, o próprio Barroso estava lá. O
que aconteceu nos Estados Unidos. Embora não tenha sido o foco principal falar sobre política e atuação do Paulo Guedes, até parece que foi o cara do iFood, não sei. Teve um brasileiro aí que foi considerado a personalidade do ano, não me recordo agora quem foi. O momento alvo do evento foi quando foi anunciado o nome do Paulo Guedes. Do Paulo Guedes. E aí o que aconteceu foi impressionante. Segundo o Lauro Jardim, quando o Paulo Guedes apareceu, o povo levantou e foi uma apoteose, todo mundo batendo palma e dizendo: Paulo Guedes, o melhor economista do mundo. Eles esqueceram de agradecer o Haddad. Obrigado, Haddad, obrigado ao Lula, que eu já expliquei para vocês. O melhor cabo eleitoral para a direita é a esquerda no poder. E se o Haddad não tivesse sendo tão ruim, ninguém ia perceber a grandeza que foi o Paulo Guedes. Ou não é? Porque o Paulo Guedes, segundo o Banco Mundial, foi o cara que teve a melhor gestão da pobreza durante a pandemia no mundo. Ah, não, mas gestão da pobreza não é assunto que interessa à esquerda, não é assunto que interessa aí a galera da Left People, não? Pois é, teve um tempo que pelo menos eles mentiam, fingiam que isso era importante para eles. Quem te viu, quem te vê. Você já imaginou, algum dia, a própria imprensa dizendo: opa, peraí, o Bolsonaro tem uma carta na mesa. E não é qualquer carta, não. É uma carta importante. Quando eu digo para você que nem o Nostradamus ia acertar, né, o que acontece na política do Brasil, eu não estou brincando, não. Você já imaginou a galera da Globo detonando a Janja e a galera da imprensa elogiando a Michele Bolsonaro? Você já pensou nisso? Cara, vocês sabem que eu gosto pra caramba da capa da Veja, né? Das capas da Veja. Os caras são criativos. Galera da arte da Veja aí é boa. Veja, a carta na mesa do Bolsonaro. O ex-presidente sonha em continuar no jogo em 2026 e usa um trunfo para pressionar o governador Tarcísio de Freitas e outros que tentam ocupar o seu espaço na direita. O nome de Michele Bolsonaro como possível presidenciável. E cá entre nós, um nome forte, um nome muito forte, preste atenção, sem sequer colocar o seu nome em jogo, ela já apareceu nas pesquisas. E adivinha? Bateu o balãozinho com o Lula. É isso que a Michele Bolsonaro fez. Sim, mostrou que ela é forte o suficiente para acabar, né? Numa eleição aí em primeiro lugar. Fácil. E aí, olha só, o que me impressionou nessa matéria aqui foi justamente a forma que a Veja tratou a Michele. Tipo assim, ô Michele, desculpa aí, nós estávamos errados, nós te atacamos tanto, mais tanto, mas quando a gente olha pra Janja e quando a gente olha pra você, a gente vê que a gente cometeu um erro muito grande. Ó, eu vou ler um trechinho só para você entender. Durante quase todo o mandato do marido, a Michele Bolsonaro fez questão de se manter uma primeira-dama discreta. Avessa à imprensa, aos holofotes, não dava entrevista, não entrava em polêmica, não participava de reuniões ministeriais, não tinha ingerência sobre o governo e não fazia superexposição da rotina familiar nas redes. Isso aqui é discurso de ex-arrependido. Ah, mas é? Tenho certeza. Se você mudar aqui, colocar o nome de uma mulher aqui e colocar isso aqui numa conotação, eu cara, não, minha esposa, a minha ex limpava a casa, ela era conselheira, ela mandava em mim de um jeito carinhoso. Não, era outra ex, né? Esse discurso aqui do jornalismo aqui, para mim, é discurso de ex-arrependido. Em meados de 2022, a postura mudou radicalmente. A campanha de Jair Bolsonaro detectou uma resistência às mulheres, né? Que a esquerda jogava ali a culpa no Bolsonaro de misoginia, de mais não sei o quê, que ele era sexista, taxista, machista. Não era assim que funcionava? Pois é. E aí aqui eles disseram, né? Era necessário
um choque na imagem. Vou até colocar aqui para vocês. Ó, era necessário um choque na imagem para reverter a situação. Foi aí que a Michelle Bolsonaro, servo das sombras, emergiu como um trunfo eleitoral pela primeira vez, uma fênix que surgiu das cinzas para salvar o Bolsonaro. Gente, é a Veja que tá falando isso. Dá para entender que nem o profeta Maomé ia apostar numa dessa aqui. Desde então, as carreiras dos dois tomaram rumos diferentes. Ele ficou inelegível, tornou-se réu por tentativa de golpe e corre o risco de ser condenado à prisão. Ela, em franca ascensão. Não, vou até colocar a fotinha dela aqui para melhorar. Ela está em franca ascensão. Consolidou-se como um ativo eleitoral e aparece com um bom desempenho nas pesquisas, inclusive em cenários que duela com Lula. Ciente das suas dificuldades pessoais e do potencial da esposa, Bolsonaro resolveu lançar mão de Michelle mais uma vez como trunfo eleitoral. Por enquanto, apenas como uma forma dele mesmo continuar nas rédeas do jogo. Mas o negócio é que tá ganhando força. Se você me perguntar hoje, Sandro, você prefere Michelle ou Tarcísio? Michelle. Prefere Michelle ou o Eduardo Bolsonaro? Michelle. Por que eu digo? Ela vai representar as mulheres. É uma figura que eu sei que vai se portar muito bem no plano internacional. É uma lady. Isso ninguém pode negar. E quando a gente compara a atual, meu amigo, é aquela história, né? Deu saudade da ex. Pois é. Agora, tem uma questão também, que a gente vai passar para a próxima matéria. A questão da postura do Bolsonaro, que também mudou. E aí, na sua visão, a carta na mesa do Bolsonaro é forte ou não é forte? A Veja tá certa ou não tá certa? Eu acho que tá certa e viu o potencial da Michelle. Agora, outro ponto interessante é a nova postura do Bolsonaro. Você deve estar sabendo que o Bolsonaro é uma pessoa mais acomedida, mais madura politicamente. Pois é, mas isso está incomodando uma certa direita raiz. Aquela direita que quer o Bolsonaro tiozão do churrasco. O Bolsonaro que fala ali e fala besteira e deixa cair farinha ali no chão quando está comendo. Tem gente que gosta daquele Bolsonaro. Só que você precisa entender que cada coisa tem o seu momento. Dá uma olhada aqui. O Victor von Serran, que para mim é um analista político muito qualificado e muito sério, ele fez a seguinte análise. Acompanha aqui comigo. Na entrevista em que o presidente Bolsonaro conversa com o Geuzias de Souza, ele fala alguns erros durante o mandato. Embora muitos tenham visto aquilo com nojinho, eu já percebo as falas como uma maturidade política. E eu concordo. Um segundo mandato seria uma glória para o Brasil. Todos os presidentes cometem erros. Com Jair não seria diferente. Existe um Brasil dos sonhos, onde a direita limpinha acha que as coisas, abre aspas, deveriam ser. E existe um Brasil real, com instituições tomadas pela corrupção e vários grupos de interesse. Nesse, tem de saber nadar. Não está errado não, Victor von Serran aqui. Pelo contrário, ele está certinho. A entrevista que está incomodando a galera foi essa entrevista aqui, quando o Bolsonaro disse que se voltasse para a presidência, ele não ia colocar militares no governo, apenas no GSI, e que também ia buscar um bom relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. A matéria que acabou incomodando algumas pessoas foi essa aqui. Eu quero que você assista aqui comigo essa matéria. Militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, faz excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teria um militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que
Temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria, mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo, não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora, eu tenho certeza. Pois é, isso aqui incomodou muito a base aliada do Bolsonaro, os apoiadores e eleitores do Bolsonaro. Um comentário que eu vi sobre isso aqui foi o seguinte: peraí, ô Bolsonaro, qual é a sua? Bom relacionamento com pessoas que querem te matar? Bom relacionamento com o STF que quer a sua cabeça? Você é doido? Ficou biruleibe? Pirou o cabeção? Pois é, tem muita gente questionando isso aí. Eu, por outro lado, vejo isso como maturidade. Vocês devem saber, né, que eu escrevi o livro Revolução contra o Sistema, a trajetória de Nayib Bukele, como seria implementado um plano Bukele aqui no Brasil. Tá? O livro está disponível até no link da descrição. Vou fazer meu jabá, eu não sou bobo. Então, se teve uma medida que o Bukele fez, é entender que ele precisa chegar ao poder. Para depois implementar as medidas que ele queria. O Bukele, inicialmente, era uma figura tida como esquerda, até porque a direita era quase que criminalizada em El Salvador. Afinal, era o crime organizado que mandava em tudo. E para ser de direita, não combina muito bem com o crime organizado. Então o Bukele entrou até como uma figura de centro. E depois ele mudou a postura, fez uma boa gestão, ganhou a maioria dentro do Congresso. E aí, meu amigo? E aí o resto é história. Bateu o balãozinho com a esquerda, hoje não tem homicídio. Bukele matou a pau. Mostrou que tem força e poder suficiente para, né, fazer um jogo diferente dentro da política, né, mundial. E vem repercutindo, né, mundialmente os seus feitos e a sua trajetória. Mas precisou de maturidade. Não foi com um grito no cercadinho, não foi com bravata que depois se vira contra o próprio Bolsonaro. Todo mundo lembra, eu sou crítico do Bolsonaro, não vem não, viu? Eu faço críticas. Todo mundo lembra, e se eu tiver errado, você puxa a minha orelha que eu deixo. Você lembra daquela época em que o Bolsonaro, Alexandre de Moraes, canalha, não sei o quê, aí os caminhoneiros, então vamos parar. O Bolsonaro vem e fala, não gente, não para não, senão eu perco a eleição. Olha o que aconteceu. Então, esse tipo de bravata já não cabe mais nesse momento. Acho que é sinal de maturidade. Se eu estiver errado, puxa a minha orelha que eu deixo. Pois é, mas vamos falar no plano internacional? Você lembra que o Eduardo Bolsonaro causou até uma certa excitação na direita quando ele ia assumir a Credem. O que é a Credem? É a Comissão de Relações Exteriores. É como se fosse um chanceler da Câmara dos Deputados que pode dialogar com outros países, ele tem um visto diplomático para viajar para qualquer país e ter relações com diplomatas de outros países. É um cargo muito importante e aí ele tem um amplo poder, inclusive, de barrar contratos que podem ser considerados espúrios, como, por exemplo, alguns contratos que o Brasil está fechando com a China. Você lembra que o Eduardo Bolsonaro era o cara cotado para pegar isso aí e a esquerda ficou revoltadinha, pediu até para caçar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, lembra? Pois é, resultado. O Eduardo Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos, pediu, né, o asilo político lá nos Estados Unidos, falou que não veio voltar por hora, e aí meio que o pessoal está reclamando que ele foi abandonado pelo PL lá. Falou, foi embora? Dane-se, fica para lá. Pois é, mas quem assumiu o lugar dele foi o Felipe Barros, esse cara aqui, tá? O Felipe Barros, ele tá fazendo o papel igualzinho o Eduardo Bolsonaro, só que não tem um nome Bolsonaro. E isso aí, né, muda um pouquinho as regras do jogo, porque o pessoal gosta do nome Bolsonaro mesmo e não tá dando a importância ao trabalho que o Felipe Barros está fazendo. Mas eu faço questão de compartilhar aqui com vocês, olha só, não seria nada diferente do que o Eduardo Bolsonaro faria se lá estivesse. Acompanhe comigo. Os ventos da liberdade soprarão em breve no Brasil. Eu tenho a convicção disso. Estamos finalizando agora
a nossa missão oficial da CREDEM, a primeira missão oficial da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós tivemos excelentes e produtivas reuniões, começando com Mike Pence, que tem falado sobre a interferência da USAID, do Partido Democrata, na democracia e nas eleições brasileiras. Tivemos uma reunião com a IES Brasil, comunidade brasileira lá na Flórida. Viemos para Washington, nos encontramos com Corey Mills, presidente do Comitê de Inteligência do Congresso norte-americano. Agora tivemos uma reunião com Brian Mast, que é o presidente da CREDEM, daqui. Todos eles extremamente preocupados com o rumo que o Brasil tem tomado, todos eles preocupados com o avanço dos grupos criminosos que nós queremos categorizar como movimentos terroristas. Vamos lá, isso aqui eu preciso conversar com você. Antes de dar continuidade ao vídeo aqui, categorizar os grupos, né, criminosos aqui como grupos terroristas é uma janela de oportunidade gigantesca. Já está mais do que provado, tem matéria do Fantástico mostrando que o crime organizado está embrenhado dentro da política, que em 42 municípios foi o crime organizado que financiou os candidatos, barrou a entrada de candidatos de oposição e garantiu a vitória desses criminosos nesses respectivos municípios. Uma vez que esses grupos sejam categorizados como grupos criminosos terroristas, o governo Donald Trump pode investigá-los, independente da vontade do Lula ou não. E essas investigações mostrarão quem foram os candidatos ou assessores que estão recebendo a galera do crime organizado, recebendo em ministério, recebendo dama de tráfico. Quem vai articular tudo isso? Quem articulou tudo isso? Quem pode estar na mira? E o governo Donald Trump pode ter essas informações em mãos, inclusive para chegar nas eleições de 2026 e falar: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que você fez com a galera lá dos vermelhinhos, né, do primeiro comando vermelhinho. Então, vamos fazer o seguinte: cala a boca, murcha a bola, deixa a eleição acontecer de forma livre aí na República das Bananas. Continua, hein? PCC, o Comando Vermelho, preocupadíssimos com a censura e com o ativismo judicial, o lawfare. Eles estão acompanhando de perto a situação do Brasil e é por isso que eu tenho a convicção, tenho a certeza que depois desses quase 4 dias aqui nos Estados Unidos, os ventos da liberdade em breve soprarão no Brasil. E aí, pessoal? Pra mim, o cara tá fazendo um bom trabalho e não é só porque não tem um sobrenome Bolsonaro que não merece o crédito, né? Eu acho que merece o crédito. Sim, coloca no comentário se você concorda ou não com o papel do Felipe Barros. Bora para a próxima? Vamos lá, pessoal. Todo mundo ouviu, né, a história do Pedro Baca Vila Real. E muita gente até falou: gente, mas tem uma cara de esquerdista. Não é só um pouquinho, não. É muito cara de esquerdista. Pois é. Parece que não é cara, jeito e andado. E pensamento. O que está acontecendo? A Gazeta do Povo fez essa mesma matéria que eu pus na tela para vocês, uma matéria com muitas críticas ao formato tendencioso desse relatório do Pedro Baca Vila Real. A matéria diz o seguinte: um relatório que critica um parlamentar por usar uma performance de efeito para discutir ideias, enquanto fecha os olhos para a censura explícita vinda dos tribunais superiores, pode servir para qualquer outra coisa, menos para a defesa da liberdade de expressão. E sim, a Gazeta do Povo, como sempre, né, mais uma vez, está amplamente certa. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, através do Pedro Baca Vila Real, fez um auê quando veio aqui. Se encontrou com o Barroso, que trouxe o Alexandre de Moraes, depois se encontrou com o Bolsonaro, se encontrou com a oposição, se encontrou com um monte de gente, ouviu um monte de coisa sobre a liberdade de expressão no Brasil. E eles precisam elaborar um relatório específico sobre a visita do Pedro Baca Vila Real aqui no Brasil. Aqui no Brasil. O que acontece, né, na verdade, é que sai um relatório anual, que não é esse específico, é um outro relatório. E nesse relatório anual, ele pincelou, né, as violações à liberdade de expressão, reconheceu que existem, mas não apontou o dedo. Não falou: aquele ali,
aquele ali desprovido, né, de pelos capilares. Não, ele não falou nada disso, não. Nada disso. Ele não citou nomes. Agora, por outro lado, para criticar a direita, meu irmão, o Nicolas com a peruca dele foi considerado quase que um fascista no relatório da OEA. Isso aí é um péssimo sinal, mas péssimo sinal mesmo. Mas se você der uma olhada bem na cara do cidadão aqui, entenda o seguinte: por mais que tenha sido um tanto quanto tendenciosa, nas palavras da Gazeta do Povo, eis que tem uma preocupação. Lembra que o Donald Trump está no poder? Você esqueceu do Homem Laranja? Não esquece não, que eu estou te lembrando. Pois é, o Donald Trump, ele simplesmente disse que se a OEA permanecer essa instituição ideológica, não tomar medidas, eles vão cortar o financiamento americano todo para a OEA. Já começou o corte. A Maria Elvira Salazar, que é uma deputada lá dos Estados Unidos, a Maria Elvira Salazar mandou uma notificação para a ONU e para a OEA dizendo o seguinte: olha, o Brasil está em grave risco e vocês não estão fazendo nada. Eu farei questão de articular com o governo norte-americano para cortar todo e qualquer dinheiro que vá para vocês, porque vocês não estão representando o papel de vocês. É pouco ou quer mais? Eles também têm seus problemas, pode ter certeza disso. E aí, como nós falamos da questão do relatório da OEA, que chegou bem mequetrefe, bem tabajara mesmo, a gente tem que falar sobre as questões das liberdades no Brasil e da atuação do judiciário. Tem um advogado que está atuando dentro do processo da trama golpista tabajara, que é o Jeffrey Chikine. E aí, a cada dia que passa, mostra-se mais, vamos dizer assim, frágil os argumentos que acusação, eu estou falando da acusação do Alexandre de Moraes, tá? Porque aí eu tenho que especificar para você. Quando eu falo do Alexandre de Moraes, você precisa entender que quando eu estou falando dele como acusação, ou quando eu estou falando dele como vítima, ou quando eu estou falando dele como juiz, né? Ou só comentarista político mesmo. Ele exerce todos esses papéis. É como aquele cara que cobre o escanteio, corre para o meio de campo, descabeceia, passa a rasteira no goleiro, faz o gol, apita como juiz e ainda dá cartão vermelho para quem reclamar. É nesse nível. Mas vamos lá. O Jeffrey Chikine, ele publicou o seguinte. Olha só o tamanho do absurdo. Hoje, a Polícia Federal divulgou um relatório da trama golpista. Tabajara por minha conta, tá? Agora, segundo as novas informações, o golpe seria dado dia 22/12 de 2022. Porém, até então, nos relatórios anteriores, e inclusive nas denúncias da PGR, o golpe seria no dia 15/12. E agora? A PGR vai editar a denúncia? Os acusados devem se basear em quais relatórios para se defender? Os Kids Pretos estão presos porque teriam atentado contra o ministro no dia 15/12. Mas agora o golpe mudou de data, seria no dia 22. Como que a defesa pode articular? Opa! E que isso interfere, Sandro? Não muda nada. Não muda nada não, meu pequeno gafanhoto. Vem cá. Você já ouviu uma coisa falada em álibi? Álibi? Não? Então deixa eu explicar para você. Álibi é quando você fala o seguinte: não, no dia do crime, eu não podia estar ali, meu irmão, eu estava no outro lugar. Vou te dar um exemplo. No dia do crime tão perigoso do Felipe Martins, que até ido nos Estados Unidos, o Felipe Martins estava andando de Uber e pegando voo, né, lá em Curitiba. Como é que ele estava nos Estados Unidos? O álibi dele era: eu estava em Curitiba. Vocês estão birulebe? Pirou o cabeção? Pois é. E agora? Muda tudo. Muda as regras do jogo. Então, assim, cada dia que passa, você vê mais fragilidade nos argumentos que vêm do Supremo Tribunal Federal e da acusação do Alexandre de Moraes. Os dois estão juntos, né? Acusação e juiz. Mas só pode reclamar da Lava Jato, tá bom?
Não pode reclamar, senão o papai Lula não gosta. E aí tem outra questão, tá? Tem outra questão. A questão da censura, a questão do tribunal de exceção. Quando você abre muitas exceções, é um tribunal de exceção. Essa é a minha visão. E aí, olha essa última do UOL aqui. Eu vou até misturar as matérias aqui para vocês. O STF proibiu a imprensa de gravar a audiência da ação do golpe da Bajara. O STF confirmou hoje a jornalistas que estão proibidos de gravarem áudio ou vídeo as audiências das testemunhas de acusação e defesa, que serão ouvidas a partir de segunda na ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Jornalistas credenciados vão ter que acompanhar o interrogatório lá de um telão. Ô, liberdade de imprensa tá pulsante aqui no Brasil, né? Tá pujante. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Será que os advogados também vão ter que deixar os celularzinhos, né, na caixinha, no saquinho de merda? Pô, será que a Associação dos Jornalistas tá achando isso tudo normal? Cara, não tá normal os rumos do Brasil. Enfia isso na cabecinha, não tá normal o que tá acontecendo no Brasil, tá? Primeiro, que esse processo não deveria estar correndo lá. Segundo, que o Juscelino Filho, que é um ministro do Lula, que caiu do cargo porque foi acusado de desvio de milhões por corrupção e emendas, essa é a acusação que paira contra ele, a defesa argumentou que, olha, eu não consegui ler um trechinho aqui da prova que o Gonê apresentou. E o Flávio Dino, pois não, Vossa Senhoria, vou suspender o processo para você. O Bolsonaro não teve acesso a provas. E o próprio Moraes confirmou isso, liberando as provas só agora, depois que a denúncia já foi aceita. Não, mas para você, ô seu canalha golpista, para você não. Para você não. Eu trato todos iguais, os petistas, porque vocês, se tivesse guilhotina no Brasil, vocês estavam na fila. Pois é o Brasil de hoje, né? Que se tornou uma vergonha. Relembremos, democracia todo poder emana do povo. E aí as pesquisas já dizem, o povo não quer Lula e o cara que o povo quer, quem não foi eleito, quer tirar. Deu para entender? Pessoal, obrigado por ter ficado aqui em mais um editorial. Eu tô conversador ultimamente, né? Eu não tô dando conta de parar os vídeos em 20 minutos. Tá bom de bater papo com vocês. Então, tá passando um pouco, mas parece que vocês não reclamaram, não. Então eu vou tocando o barco, tá? Vou tocando o barco. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. É uma honra, um prazer poder entrar dentro da sua casa, né? E você só abre a porta da sua casa para amigos. Então, muito obrigado pela confiança e a credibilidade no trabalho que a gente vem fazendo aqui por vocês e com vocês. Grande abraço.